Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Lucas, capítulo 20, versículo 38. E diz assim: Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Talvez como eu, esse seja o seu primeiro Natal sem alguém que você ama muito. Talvez você considere esse ano como um ano ruim, porque você perdeu alguém. Essa semana para mim foi uma semana de muitas lembranças. Minha mãe sempre esperava que eu organizasse a festa de Natal. E passava a semana que antecedia o Natal ligando para mim, me perguntando o tempo todo o que é que estava faltando, se ela precisava comprar alguma coisa. E essa semana, pela primeira vez, ela não ligou para mim, para saber da festa do Natal. E aí, para compensar, eu fui rever fotos dela, porque na minha cabeça ela não morreu. Todo o amor, acho que todas as recordações que nós vivemos é muito viva ainda dentro de mim. Talvez você pense que é porque faz pouco tempo, apenas 4 meses, daqui a pouco eu vou entender que de fato ela morreu. Mas eu tenho certo no meu coração que se eu for agora na casa dela, estacionar o carro na frente da casa, o portão vai se abrir, ela vai colocar o rosto, vai dar um sorriso e vai abrir todo o portão para que eu entre. E quando eu entrar, em cima da mesa vai ter o meu bolo preferido. Eu vou fingir que não sabia e vou me alegrar com aquele bolo. E aí a gente vai sentar no sofá e vai conversar muito. Eu tenho tão certo isso que eu não voltei lá nesses 4 meses. Porque eu quero guardar essa lembrança gostosa no meu coração. Que ela tá ali, sabe? Que ela tá me esperando, que a qualquer momento ela vai ligar para mim. Mas ontem eu fui à praia onde eu caminhava com ela sempre que ela vinha para cá. E revendo essas fotos que eu vou colocar agora para vocês, doeu meu coração, sabe? Porque sempre que ela vinha aqui a gente caminhava muito na praia e tinha um lugar de preferência dela. Eu vou mostrar para vocês o lugar que ela achava lindo. E ontem eu saí com essa intenção de ir nesse lugar que ela gostava muito e orar, fazer minha petição a Deus. De novo eu ia pedir a Deus a mesma coisa. Que o Senhor me desse a certeza que ela morreu. Que o Senhor colocasse no meu coração essa certeza que ela morreu. Para eu conseguir viver o luto como as pessoas normais. Porque no meu coração ela está viva demais. E chegando naquele lugar onde ela achava perfeito, eu fui fazer a minha oração e o Espírito Santo cochichou ao meu ouvido o versículo de hoje. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. E aí eu me lembrei que quando ele se apresentou a Moisés, depois de 430 anos de escravidão do povo de Israel no Egito, onde todos os patriarcas já tinham morrido, e ele se apresenta a Moisés dizendo, olha, fala para todo mundo que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, veio e se apresentou a você dizendo que vai libertar o povo. Eu quero ser conhecido em todas as gerações
como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E em Lucas capítulo 20, Jesus está explicando essa passagem para os saduceus que não acreditavam na ressurreição. E ele estava explicando e ele estava dizendo isso, que Deus se identifica como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque para Deus eles não morreram. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 15, diz isso. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou a vocês. Este é meu nome, para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Ele disse, esse é meu nome, eu vou ser lembrado por todas as gerações, como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus disse que queria ser lembrado dessa forma por todas as gerações. E Jesus, explicando essa passagem aos saduceus, como eu falei para vocês, ele diz o versículo de hoje, deixando claro que para Deus ninguém morre, apenas dormimos. Como ele disse aos seus discípulos quando Lázaro morreu, lá em João capítulo 11, versículo 11, ele diz assim, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. E Lázaro tinha morrido. E ontem Jesus me soprou nos meus ouvidos, sua mãe está dormindo. Por isso que você tem a sensação de que ela está viva. Sua mãe está dormindo e eu vou acordá-la. Será que você está sofrendo por alguém que se foi? Ou está sofrendo por alguém que está num leito, prestes a descansar e você não quer liberar, você não quer que essa pessoa descanse e você quer voltar com ela para casa? Veja tudo com os olhos espirituais. Você já imaginou como seria a dor no coração de Deus ao ver seus filhos morrendo o tempo todo nessa terra de pecados? Mas graças ao seu próprio amor, Jesus morreu a nossa morte. E agora Deus vê a todo momento seus filhos adormecendo. E daqui a pouco ele vem acordar. E agora não dói tanto. Porque agora aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador, o pecado não está mais matando. Nós, no máximo, adormecemos. Então aguenta a saudade. Ou libera essa pessoa para descansar. E espera Jesus voltar quando ele vai acordar os teus queridos. Não encara a morte como um fim, pois Deus não encara dessa forma. É apenas um sono e já essas pessoas queridas estarão de volta conosco. Prometo que não vou falar mais desse assunto, porque para mim ontem foi resolvido lá naquele pé de coco. Antes da minha mãe morrer, eu disse a ela, você vai dormir agora. No início vai ser uma sensação ruim, mas você vai pegar no sono e vai ficar bem calma. E Jesus vai te acordar. A gente vai dar um abraço em Jesus e nós vamos correr no céu, porque já faziam 3 anos que ela não andava. E eu disse, nós vamos correr no céu. Ela só fez balançar a cabeça. E eu orei com ela ali e a gente se despediu. E no dia seguinte ela descansou, adormeceu. Eu quero falar justamente para você que está passando por esse processo de luto ou que você está prestes a passar, você está em hospital nesse momento. Eu quero dizer para você essa palavra de esperança. Deus não é Deus de mortos. Deus continua sendo Deus até quando nós dormimos no Senhor. Por isso que um dia nós seremos acordados não pelo um despertador, não pelo celular, mas nós seremos acordados pelas trombetas dos anjos. Nós seremos despertados a olhar para o céu e ver o nosso Jesus voltando nas nuvens com grande poder e glória. O nosso anjo da guarda vai vir em nossa direção e vai dizer, Rogério, o teu pai te chama.
e eu vou me encontrar com o Senhor nos ares. E toda a multidão dos santos vão embarcar naquela nuvem juntamente com o nosso Jesus. E nós vamos para casa, nós vamos para um lugar onde não existe mais choro, não existe mais despedida, não existe mais dor. Mas enquanto esse dia não vem, ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E ele poderia ter dado somente uma promessa, sabe? Como lá em João 14, de 1 a 3, que ele ia preparar um lugar e ia voltar depois para nos buscar. E só essa palavra já nos animaria e deixaria a gente esperando ele. Mas ele achou isso pouco e ele mandou o Consolador vir morar dentro de nós. E de fato, esse Consolador, como diz o nome, nos consola, nos conforta, nos mantém de pé. Às vezes a gente não tem vontade nem de se levantar, mas o Espírito que está dentro de nós sempre está pronto, mesmo quando o nosso corpo, a nossa carne é fraca. O Espírito sempre está pronto e ele se levanta e ele nos puxa e ele nos faz seguir a vida. E ele nos consola, enxuga as nossas lágrimas e diz, vamos trabalhar e vamos continuar a vida, porque a gente também é amado por muitas pessoas. E muitas pessoas precisam ver a gente vivo e dispostos. E por isso nós temos que seguir, mesmo com o coração cheio de saudade. Mas no fim tudo se resolve. Aguenta um pouco mais, continua nessa caminhada e daqui a pouco Deus vai te devolver. As pessoas que você mais ama vão estar no meio dos teus braços novamente. Eu creio porque isso não é palavra minha. Não foi uma igreja que me ensinou isso. Não li num livro de autoajuda. Está registrado na palavra de Deus. E tudo que tem na palavra de Deus é digno de ser acreditado, de ser vivido. Então, nós seguimos com essa esperança no coração e a certeza de que tudo vai ser resolvido um dia, quando Jesus voltar. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos porque os nossos amados estão dormindo no Senhor. E dormir é muito bom. E dormir é um descanso merecido para quem sofreu tanto, para quem lutou tanto nesta vida. Viver neste mundo de pecado não é fácil. Todos nós lutamos muito para estarmos de pé. É muita provação, muita coisa para enfrentar. E por isso que algumas pessoas desejam a morte, porque não aguentam mais esta vida. Mas o Senhor sabe o tempo certo para cada coisa, o Senhor contou os nossos dias e nós não vamos antes nem depois. No momento certo também descansaremos se esse céu não se rasgar antes e a gente ter um encontro com o Senhor em vida. Pai querido, consola algumas pessoas que estão sem entender tudo o que aconteceu ainda, estão sofrendo, estão revoltados com a morte. Trabalhe, Espírito Santo, de uma forma para que eles entendam o porquê de todas essas coisas e eles encham seu coração de esperança de que um dia esses amados serão despertados. Pai, tem algumas pessoas que estão acompanhando alguns parentes no hospital nesse momento. Eles têm medo, Deus. Por mais que eles saibam que é um sono, por mais que eles saibam que é um descanso, eles têm medo por eles de viver sem essa pessoa. Mas o Senhor prometeu que estaria conosco no vale da sombra e da morte, então esteja naquele lugar, Senhor Deus, sustentando esses cuidadores, esses parentes, esses amigos. Também talvez alguém no leito de dor neste momento esteja assistindo esse vídeo, esteja com medo porque não sabe o que vai acontecer. Dá a elas a paz que elas precisam, Senhor, de saber que
Se for para voltar para casa, o Senhor é poderoso para fazer um milagre, transformar toda essa situação. Mas se for para descansar também, o Senhor estará com elas nesse momento também, fazendo com que o alívio chegue. Em todas as opções, é maravilhoso estar com o nosso Senhor segurando em sua mão e entregando a nossa vida ao Senhor. Faça assim em nós conforme o teu querer. Nós não queremos julgar as tuas atitudes, nós queremos forças para aguentar, nós queremos forças para aceitar que a tua vontade é perfeita para cada um de nós. Dá-nos um dia cheio de esperança, que o nosso coração se alegre pela vida, que o nosso coração se conforme com os que já foram e que nós tenhamos a sabedoria de entregar todos que aqui estão nas tuas mãos. Obrigado, Senhor Deus, por sempre falar conosco. Mesmo na dor, o Senhor sempre fala conosco. Como diz a tua palavra, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito não para de falar. Ele sempre está nos ensinando, nos orientando, nos fortalecendo. E é por isso que nós aguentamos viver nesse mundo tão difícil. Dá-nos a tua paz, sopra a tua paz sobre nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.